A verdade de cada um. Sim, era impressionante a beleza da Esther. Meu Deus do céu, que mulher bonita. Ela tinha de altura 1,67 m. Portanto, para os padrões femininos, ela tinha a chamada altura ótima, né? E dona de um corpo simplesmente escultural. Uma cintura fininha, tipo pilão mesmo. Uns seios medianos e naturalmente firmes. Ela era o tipo de mulher de chamar a atenção de qualquer homem do mundo. Mas nada podia ser mais bonito do que os olhos da Esther. Seus olhos eram graúdos, de um verde esmeralda, que esse verde esmeralda ressaltava sua luz, sabe? Esther, ela era desejada por todos os rapazes da cidade. Alguns, e entre esses rapazes, eu me incluo. Eu estava no meio. Sim, eu estava lá no meio. Mas olha, esses rapazes nem se atreviam a tentar, porque a beleza de Esther intimidava. E era exatamente assim que eu também me sentia, tímido diante da beleza dela. Como sempre, eu tive um senso de autocrítica bastante apurado. Então não me atrevia. Eu sabia que a Esther estava muito além do que eu podia ter. Ela não era rica. Quando eu digo que ela estava além do que eu podia ter, refiro-me à sua estonteante beleza, porque do ponto de vista social, nós éramos assim, do mesmo time, do mesmo patamar. Meu pai era mecânico, tinha uma pequena oficina. E o pai da Esther era o Deuclécio, ele era alfaiate. Deuclécio Alfaiate, seu ateliê de costura se chamava Alfa Arte. Eu achava legal o nome. Alfa Arte. O pai dela era um grande profissional da costura da nossa cidade, lógico. E a cidade inteira fazia ternos com o Deuclécio. Mas eu tinha comigo que grande parte daqueles homens, eles iam à alfaiataria lá do Del. Eu achava isso, sinceramente eu achava. Que eles iam, grande parte, única e tão somente para dar uma espiada na mulher mais linda da cidade, a Esther. Eu tinha comigo essa certeza. Eles iam para vê-la. Ela trabalhava no ateliê do pai e eu ajudava anotando as medidas. Eu me lembro que um dia eu fui fazer o meu terno lá. Eu ia ser padrinho de um casamento da minha irmã. Eu tenho que fazer um terno, né? Eu vou lá no Del, vou lá no Alfaiate, eu vou lá. Deuclécio gritava as minhas medidas e Esther ia tomando nota. Braço, ele falou, X, gancho. Estranho, né? Quando ele gritou gancho, eu olhei assim meio, né, para ele. Gancho, na verdade, é a medida da cintura na frente, passando entre as pernas e a cintura nas costas, sem forçar a fita métrica. Até aquele momento, isso foi o máximo de intimidade que eu tive com a Esther. Ela anotou a medida do meu gancho. Foi o máximo. Já era alguma coisa. Mas a verdade é que a beleza da Esther me deixava até meio tonto. Que mulher, meu Deus, era aquela? Eu vou ser sincero. Se ela dissesse que me queria, eu seria capaz de largar tudo para ficar com ela. Eu me casaria com ela na mesma hora. Mas foi o Fred. O Fred, filho de um grande fazendeiro da região, o Felizardo. Ele era de uma família extremamente abastada. E foi ele quem conseguiu conquistar o coração da linda Esther, da maravilhosa Esther. A mulher mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida. Eu achava normal a escolha. Não que o Fred estivesse à altura da sua beleza. Nem ele, nem nenhum outro homem estaria.
Mas a compensação financeira, ele era extremamente rico. E com a beleza de Esther, não era justo que ela se casasse com, desculpa usar a expressão, com qualquer pé rapado. Ela não podia. Pelo menos ela ia se casar com um membro de uma família, a família mais rica da cidade. Um tio de Fred era inclusive o atual prefeito. Para vocês terem uma ideia do poderio da família, o tio dele era o prefeito naquele momento. Se fiquei triste? Normal, tudo bem. Eu queria que ela fosse minha. Eu queria que a Esther fosse minha. Esse era o meu sonho. Mas sabe aquele sonho que você sabe que é impossível? Eu não me sentia merecedor. Pelo menos me restava uma desculpa. Pro meu ego restava uma desculpa. É que ela tá com o rapaz da família mais rica da cidade. Não podia ser eu mesmo. À altura da beleza dela, ninguém está. Mas pelo menos ela está com o rapaz mais rico da cidade. À distância, a exemplo dos outros todos, eu acompanhava o enredo daquela história de amor, que com certeza iria culminar no casamento, o casamento mais chique daquela região, na igreja matriz de São João Batista. Já o noivado entre os dois, para que você tenha uma ideia de como seria o casamento, já o noivado entre os dois foi uma festa de arromba. Eu conhecia o Fernando, um dos garçons da festa. E foi ele quem me contou que nunca havia servido tanta comida fina como naquela noite, e regada com os melhores vinhos, uísques. E ele vinha me contar, olha, impressionante, eu nunca servi uma festa tão farta, tão chique, tão rica. Meu Deus do céu, era só o noivado. Vocês imaginem o casamento. Eu imaginei como tudo teria sido. Obviamente que eu não fui. No fundo, é lógico que rolava um pouquinho de inveja da minha parte. É normal do ser humano, né? Agora, para quem nutria uma paixão platônica como a minha, era esperar o dia do casamento. Quem sabe, quando acontecesse esse casório, eu tivesse um pouco mais de sossego. Afinal, eu teria que tirar da minha mente de vez qualquer ideia de um dia ficar com a Esther. Pelo menos eu ia sossegar, né? O que vocês acham? Mas nem eu e nem ninguém poderia supor ou imaginar que, na verdade, tal fato iria acontecer. Um dia, a nossa cidade amanheceu em polvorosa. Foi, eu vi. E em cada grupinho, aonde você passava, em cada grupinho tinha gente comentando. O assunto de todas as rodas. A cidade amanheceu em polvorosa. Era gente conversando e o assunto era o mesmo, todo mundo sabia qual era. Era exatamente o mesmo. Você viu o que aconteceu? Esther, tá cega. Não acredito. Tá cega. O Fred, o noivo dela, jogou ácido nos olhos dela. Meu Deus, não pode ser. Que tragédia é essa? Tá cega! A Esther, a mulher mais linda da cidade, a minha paixão platônica, cega! Eu não acredito! Cega! Mas afinal de contas, o que foi que aconteceu? Em tudo que era canto, o comentário era um só. Foi por ciúme. Como é que é? O Fred jogou ácido nos olhos da Esther, foi por ciúme. O que se comentava era o seguinte: na avaliação do noivo Fred, o ricaço, o filho do fazendeiro Fred, na avaliação de Fred, Esther não havia tirado os olhos de seu primo Plínio. Como é que é o negócio? Vou repetir.
Na avaliação do Fred, a Esther não havia tirado os olhos do seu primo, o Plínio, um rapaz muito bonito vindo do Rio de Janeiro. Esse primo do Fred, de nome Plínio, ele era perfumista. Ele trabalhava com isso. Não era rico como o Fred, não era. Era a parte pobre, mas ele era extremamente bonito, belo. Ele tinha vindo a passeio à nossa cidade e trouxera consigo alguns perfumes criados por ele. E dizem que a Esther adorou os perfumes, as essências. E por um perfume em particular, ela se apaixonou por um deles, mas diziam as más línguas que não havia sido bem o perfume que causara tanta boa impressão em Esther, que ela, a Esther, também havia gostado do Plínio, do perfumista, e não tirava os seus lindos olhos esmeraldinos dele, do Fred. Quer dizer, não tirava os seus lindos olhos esmeraldinos do primo do Fred, do Plínio. E isso provocou no Fred a ira. E a ira é terrível. A ira humana é diabólica. Ela é diabólica. A ira humana é diabólica. Ele, num momento naquela noite, chegou com 2 pequenos frascos. Olha o que ele fez, como é que ele foi ardiloso. O Fred chegou com 2 pequenos frascos e disse a Esther que ali ele trazia para ela a essência do melhor perfume que o Plínio tinha criado, aquele perfume que impressionou a Esther, naqueles 2 pequenos frascos. Só que não era perfume, não era essência. Você vê que a ira é diabólica. Dentro dos pequenos frascos, ácido. E quando a Esther se aproximou para sentir o cheiro de maneira impiedosa e extremamente maldosa, Fred atirou os dois frascos ao mesmo tempo. Ele atirou nos olhos da Esther. Mas ele foi tão meticuloso, ele foi tão ardiloso, que ele usou 2 pequenos frascos para atirar ao mesmo tempo, de modo que ele atingiu de uma vez só os 2 olhos da Esther. Porque se ele usasse um frasco só, obviamente ela sentiria aquela dor, correria. Seria praticamente impossível atingir o outro olho, a não ser que ele perseguisse. Só que a intenção dele era tão má, ele foi tão cruel, ele agiu de uma maneira tão ardilosa que ele conseguiu seu intento. Embora Esther tivesse sido socorrida, aliás, pelo próprio Fred, ele fez isso e ele próprio socorreu. Ele fez e se arrependeu em seguida, sabe? Ele não sabia que o ácido, ele escolheu um ácido fortíssimo, seria capaz de tamanho estrago. Ele fez, se arrependeu e socorreu a Esther. Mas quando ele correu com ela para o hospital, não deu mais tempo de fazer absolutamente nada. O ácido era fortíssimo e em pouco tempo corroeu o nervo óptico da Esther. Ela ficou cega. Ela ficou completamente cega. As 2 vistas atingidas. E agora? O que seria da vida da Esther? O que seria da vida dela? Esther ficou desgostosa da vida. Ela contava apenas 24 anos quando a tragédia lhe aconteceu. E agora? O que seria da sua vida? Só que havia um detalhe, o Fred estava choroso, ele se arrependeu. Oh, Esther, me perdoa. Eu agi
tomado pelo ódio, eu agi num momento de fúria extrema. Esther, me perdoa, eu tô arrependido. Eu vou me casar com você mesmo assim, Esther. Eu quero me casar com você mesmo assim, Esther. Esther, você tem que me perdoar. Eu tô arrependido, eu estou muito arrependido. Eu quero me casar com você mesmo assim, Esther. A resposta não foi imediata. A moça ficou, vocês imaginem, 24 anos. Perder a visão. A moça ficou recolhida, bancada pela família do rapaz. Conduziram-na para algum lugar, algum recanto do Brasil, para que ela pudesse se recuperar. Tempo o bastante para que ela pudesse pensar em tudo aquilo que agora estava dizendo o Fred. Eu estou arrependido, Esther. Eu agi num momento de fúria, de loucura. Eu quero você, Esther. Eu caso com você. Passado um ano, a cidade é surpreendida de novo e desta vez eu fui também surpreendido. Só pode ter sido por isso, Deus. Neste momento eu fiz esse julgamento, mas qualquer um faria. Por ser rico, pelo Fred se julgar poderoso, ele ainda achava que isso pudesse ser uma vantagem para Esther. Mas ele estava a saber se ela iria aceitá-lo de volta. Ele queria casar mesmo assim. Eu tinha certeza que não. Eu não conhecia direito a Esther. Eu era fã. Eu tinha amor platônico por ela, mas eu não a conhecia. Eu já disse, a maior intimidade entre nós dois havia sido o meu gancho que ela tinha notado. Ela havia notado o meu gancho com o pai citando. Eu tinha certeza que ela não iria aceitar, mas para a surpresa da cidade minha, Esther aceitou. Como assim? Aceitou casar com o Fred. Mesmo depois disso, foi uma surpresa. Esther responde que se era assim, o casamento estava mantido. Eu não acreditei. Não. Aquela não era a atitude que eu podia esperar da mulher que eu mais admirava na vida. Ela não podia agir dessa maneira. Todos diziam na cidade, tá vendo o que faz o dinheiro? Ao invés dela colocar o tal do Fred na cadeia, ainda vai se casar com ele. Dinheiro, poder. O casamento será uma espécie de compensação por tudo o que ela está passando. Eu não me conformava. Eu não me conformava porque essa não poderia ser a atitude daquela mulher que eu via como sendo a mais forte da cidade, a mais bela, a mais forte da cidade. A mulher por quem eu sentia o maior amor platônico do mundo. É muito decepcionante para mim. Ela aceitou mesmo. Então, o casamento iria acontecer. Só que, obviamente, foi um ano depois dos fatos. O casamento perdeu o brilho, perdeu o júbilo que normalmente teria. Não foi mais a mesma coisa. Não seria mais a mesma cerimônia, nem a mesma festa que poderia ter existido. Mas houve sim o casamento. Passou meio que batido, sabe? Ficou meio que escondido o casamento. O casamento era o quê? Uma reparação. Era uma reparação do Fred junto à moça e à família. Será que ele o fez por amor? Ou será que ele o fez para não ser preso, por exemplo, condenado, processado, sei lá? O casamento perdeu o brilho. Aquele acontecimento que seria, já não foi mais. Só que eu fui. Aonde você foi? Eu fui
na igreja. No dia que eu soube do casamento, eu fui lá na igreja para conferir. Eu queria ver com os meus olhos se era mesmo verdade. E era verdade. Não foi um dia feliz e nem um casamento feliz. Foi tudo tão triste. Ver a noiva sendo guiada pelo seu pai, o alfaiate Deoclésio, cega, completamente cega, foi muito triste. Ela estava linda. Ela era linda, exuberante. Nem mesmo a falta do brilho em seus olhos, aliás, que olhos lindos que ela tinha. Olhos esmeraldinos. Nem mesmo a falta de brilho em seus olhos foi capaz de tirar a sua luz. Ela tinha luz própria. Impressionante, mas a Esther tinha essa luz. Vestida de noiva, ficou ainda mais linda. Eu achei que o padre fosse se recusar a realizar o matrimônio. Isso chegou a ser uma conversa que eu andei escutando lá pela cidade. No entanto, apesar de muito triste o casamento, o padre o realizou. O casamento aconteceu. Terminada a cerimônia, o casal viajou em lua de mel para o Rio de Janeiro. Mas foi lá, no Rio de Janeiro, que tudo se deu. Esther ainda era virgem. Esther ainda era virgem. Chegando no hotel no Rio de Janeiro, ela se desculpou de um mal-estar e não se entregou ao marido como era de se esperar na noite de núpcias. Não se entregou. Ela seria desvirginada naquela noite que seria especial para o marido Fred. Será que ele se casou por amor? Suspeito que sim. Tinha gente que dizia que se casou para fugir do processo. Não. Foi por amor. Ela era muito linda. Mas ela inventou uma desculpa, sentiu-se mal para não ser desvirginada. Ela se guardou para o dia seguinte. O Fred teve que aceitar. Aliás, ele, depois de ter feito tudo o que fizera, agora aceitava tudo que a Esther falava. Ele não podia agir com outra violência. Ok, tá certo, amor. Tá bom, amor. Tudo bem. Fica para amanhã, fica para depois, fica para o dia que você quiser. Mas havia um plano arquitetado na cabeça da Esther. Havia um plano arquitetado na cabeça da Esther. Qual era esse plano? O casamento de Esther com Fred não era um sinal de fraqueza dela, não. Não era, conforme eu pensei, como todo mundo pensou, tá casando por interesse. Ela cedeu ao interesse dele. Fraca. Eu cheguei a me decepcionar com ela, como já disseram aqui nessa carta. Mas não era isso. O casamento da Esther para com o Fred foi o planejamento de uma vingança. Isso mesmo, uma vingança. E qual era a vingança? Esther, estando em lua de mel escolhida por ela, que seria naquele hotel Copacabana, Rio, ela pediu alguma coisa para o marido que lhe obrigasse a sair pela cidade atrás. E foi nessa hora. Ela recebeu em seu quarto o perfumista Plínio, o primo dele. O perfumista era inocente. Veja, ele era inocente. O perfumista, o Plínio, sequer sabia do casamento. Ele era da parte pobre da família. Não foi comunicado, não foi avisado. Por questões óbvias. O próprio Fred já tinha ciúme dele desde aquele acontecimento. Então ela chamou o Plínio. O Plínio, ele veio ao hotel. Esther,
pediu que ele entrasse no quarto e ele levou um susto, porque a Esther esperava pelo Plínio estando nua. Ele se assustou. Plínio levou um susto diante da oferta mais bonita que eu conhecia. Mas diante daquilo tudo, ele não podia recusar. Meu Deus, nenhum homem no lugar do Plínio recusaria. Ele se sentiu um privilegiado. Então ele caiu nos braços da Esther. Ele a desvirginou. Esther, durante o tempo todo, ela manteve o quarto escuro, sabe? Penumbra, desculpando ser vergonha por tudo que iria acontecer. Para ela era isso, não era isso. Ela queria esconder que estava cega, porque nem isso o Plínio sabia ainda. Eles ainda estavam nus e grudados um ao outro quando Fred voltou da rua. Foi tudo arquitetado por ela, planejado por ela, e saiu conforme o seu planejamento. Quando Fred voltou da rua, ele viu a cena por inteiro, na frente dele. Qual era a cena? O primo fazendo um amor com a sua noiva. A noiva que não fez amor com ele na noite de núpcias, mas estava fazendo com o Plínio. Na verdade, os dois homens se surpreenderam. O Plínio, porque o Plínio era inocente. Ele não conhecia a vingança da Esther. Ele nem sabia do casamento. Ele não fora comunicado. E o Fred, a surpresa do Fred, junto com a decepção, porque ele estava sentindo o gosto amargo da traição, vendo com os seus próprios olhos a mulher que se escondeu dele durante a noite para ser apreciada pelo primo, pobre e bonito. O Fred se dobrou de dor. Ele se dobrou de dor. Plínio, assustado, fugiu, correu. Foi aquele tempo, pega a cueca, pega a calça, enfia um sapato, a camisa. Ele acabou de se trocar no corredor do hotel. Sumiu, correu, fugiu. Havia deixado para trás manchas de sangue num lençol pelo rompimento daquele ímã surpresa. A reação de Esther, sabe qual foi? Sabe como é que a Esther reagiu na hora? Diante da dor do marido que estava dobrado de joelhos à sua frente. É a minha vingança. Foi o riso. Foi o riso. Foi assim que reagiu a Esther. Ao tempo em que ela falava para o marido: você achava mesmo que depois de ter me cegado, levado a luz dos meus olhos, eu me casaria com você por amor? Não, queridinho. Eu me casei com você para você sentir essa dor de corno. Corno do seu próprio primo, o Plínio perfumista. E agora o que você vai fazer, Fred? O que você vai fazer? Você já tirou a luz dos meus olhos? Agora vai tirar a luz da minha vida? Vai! Me mata logo de uma vez. Eu sei que você tem arma. Eu sei que você tem. Pega! Dá-me esse alívio, Fred. Sequer eu poderei enxergar o momento que você me apontar a arma e apertará o gatilho. Pelo menos isso! Pelo menos isso! Eu não vou poder ver!
já é um alívio. Eu nem vou sentir. Dizem que a pessoa, quando baleada, ela nem sente. Ainda mais se você descarregar a arma em mim. Mas é para descarregar. Pode ser contra o peito, pode ser contra a cabeça, pode ser contra você quiser. Vai! Vai! Pega a arma. Você já tirou a luz dos meus olhos. Agora, leva a minha vida inteira. Tô esperando. Me mata. Eu quero mesmo morrer. Na verdade, eu já me sinto morta. Apenas você terminar algo que você mesmo começou. E aí, ao me matar, você vai se morrer também e acabar no fundo de uma cela. Triste fim, né? Triste fim. Por um filho de um fazendeiro, de uma família tão importante, que um dia cegou uma moça e achou que ficaria impune. Vai! Vai! Me mata de uma vez! O que você tá fazendo que não atirou ainda? Vai! Nem isso eu posso ver! Tô poupada dessa dor! Quando você apertar o gatilho, me calarei. Vai! Vai, Fred! Vocês vão saber o que aconteceu no segundo capítulo dessa história. Impressionante história. Esther. O que vai ser da vida da Esther? O que será da vida dela? Imperdível. Sequer o título dessa história eu posso dar ainda, porque pelo título eu entregaria o segundo capítulo. Então, não perca, aqui nesse canal, o segundo capítulo de uma história fantástica, incrível. O que aconteceu? O que fez o Fred? E eu? E eu com essa mulher? Bem, não percam o segundo capítulo.